E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o transtorno afetivo bipolar atinge, minha gente, atualmente cerca de 140 milhões de pessoas no mundo e é considerada uma das principais causas de incapacidade. Mas quais são as causas desse tipo de doença? Para conversar com a gente sobre o tema e responder todas as suas perguntas, nós recebemos ele, nosso médico psiquiatra, o Dr. Cássio Sanches Watanabe. Dr. Cássio, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Que alegria recebê-lo aqui, doutor. Doutor, 140 milhões de pessoas têm esse transtorno de bipolaridade. É um assunto, um número considerado, doutor. É um número alarmante e que as pessoas têm grande dificuldade de entender o quadro. Quando uma pessoa ela varia de humor, as pessoas entendem que aquilo seja bipolaridade, não é bem assim. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Então você que está em casa, olha, mesmo preparando aquele delicioso almoço, porque vai ser um delicioso almoço, deixa os ingredientes aí e vá acompanhando também a nossa programação, viu? Doutor, por favor, sente-se. Obrigado. E o senhor já colocou um dado interessante, doutor, assim, porque a gente brinca muitas vezes no dia a dia com as pessoas e aí a gente fala assim, pessoa, porque a gente tem momentos de alegria, tem momentos que a gente vive, o time ganhou, né? A celebração de aniversário, a celebração de uma conquista, de uma vitória. Então a gente fica alegre. Situações também no dia a dia acontecem que nos tiram, né? A gente fica tenso, a gente fica com aquele sentimento de tristeza, uma perda, o time perdeu, etc. Né? Então vem aquela tristeza. Então, alegria e tristeza. Isso é bipolaridade? Não. Bipolaridade, ela realmente, de fato, varia, né? São extremos de humor, tá? Só que, além do humor, existem outros sinais e sintomas que classificam a doença, tá? Então, existem o quadro de depressão, como nós já falamos em outros programas, né? Onde o paciente, né, vai ter humor deprimido, um isolamento, alteração da concentração, alteração da memória, acaba se isolando, pode ter alteração do apetite, alteração da energia, tá? Sentimentos de ruína, fatigabilidade, até mesmo ideação suicida. Entendi. Já a bipolaridade, o inverso seria a mania, onde a pessoa ela fica um quadro de euforia, uma irritabilidade excessiva, um excesso de energia, ela tem um pensamento muito acelerado, pensa em fazer diversas coisas ao mesmo tempo, acaba se arriscando uma vez que ela acha que teria capacidade em realizar atividades, inclusive de cunho perigoso, tá? E isso tudo vem atrapalhar a vida dela de forma significativa. Então, a gente às vezes brinca no dia a dia, você é bipolar, a pessoa é bipolar. Não é bem assim, gente. Trata-se de uma doença. É um transtorno, é muito sério e a gente precisa, pelo menos, receber as informações de como lidar com essa situação, de como ajudar pessoas, né, que não pedem, ninguém nasce, ninguém pede para ser bipolar, mas são, como o doutor acabou de falar, e a gente vai explorar um pouco mais esse tema no assunto de hoje, no programa de hoje, bipolaridade. Então, é um assunto muito sério. Doutor, polos, a gente fala de polos, bipolar, né? Polos, de um extremo a outro extremo. Então, eu gostaria que o senhor falasse, então, um extremo é a euforia. Exato. O outro extremo é a depressão. Exato. São esses dois, a pessoa, sem ter causa nenhuma, pode passear de um extremo a outro, doutor? Pode, tá? Uma vez que a pessoa desenvolveu a doença, o transtorno de humor bipolar, primeiro que isso não acontece no mesmo dia, tá? Então, existem critérios para serem definidos. Então, aquela pessoa que uma hora está bem, no mesmo dia não está legal, isso não quer dizer bipolaridade. Circunstâncias, ou mesmo outros transtornos de personalidade, por exemplo, que podem acarretar esses sintomas. Okay. Mas um quadro de mania, ele tem a duração de pelo menos... Mania entende-se... Mania entende-se euforia, agitação, a pessoa fica um dos acelerada. Polos. Mania ou euforia é um dos polos. Isso, a gente chama de mania, tecnicamente. Né? Que a gente, de forma leiga, mania seria mania de limpeza, isso, identificado como toque. Não é essa mania. Não é essa mania. Num quadro psiquiátrico, não é essa mania. Não. Né? Do dia a dia, mania de toque, mania de limpeza, mania... não é? Não. A mania seria um quadro de euforia, agitação, pensamento acelerado, a pessoa fala muito, tem muitas ideias, tem insônia,
ela acorda de madrugada, já com excesso de energia e já sai ali limpando a casa, tendo ideias, achando que vai viajar, que vai tocar diversos projetos, por exemplo. Então, é esse quadro que nós denominamos de mania. E ele dura pelo menos uma semana. Uma semana. Exato. Eu gostaria, doutor, já que o especialista está aqui, então eu quero que você também, na sua casa, entenda bem o tema. Então, um assunto mania é um dos polos. A Exato. pessoa fica elétrica, agitada, eufórica. A pessoa perde noção do tempo e do espaço, ela é capaz de fazer coisas e de decidir coisas, etc., no impulso, porque ela está acelerada, elétrica, agitada, alegre demais, que perde, digamos assim, esta autocrítica sobre as consequências dos seus atos, doutor? Perfeito, isso ocorre, tá? E ocorre num quadro de mania com frequência, inclusive com gastos excessivos. Nós temos pacientes que chegam a vender os móveis da casa e comprar todos os móveis de volta, chegam a entrar em fazer financiamentos de 2, 3 carros ao mesmo tempo, chegam a se envolver em relações amorosas, onde o dinheiro se esvai em meses ou semanas aí. Tá? Então a pessoa ela tem se arrisca, por exemplo, trafegar com carro em alta velocidade, fazer algumas atividades desafiadoras, né? Então, toma desenfreadamente, pode beber, pode levar... Sim, a utilização de drogas, né? Ela, na verdade, quando esse caso chega tão extremo, entra num delírio, que a gente chama de delírio de grandeza. Então, o paciente ele pode entender que ele é a pessoa mais inteligente do mundo, mais forte do mundo, e acaba cometendo, se envolvendo em situações de risco, né? Então, quando chega a esse ponto, muitas vezes a internação se faz necessária para que essa pessoa ela não venha a se prejudicar. Ela tem consciência disso tudo, doutor? Não tem consciência. Olha só. Não, essa autocrítica ela é quebrada. E se alguém critica? E se alguém faz ela colocar os pés no chão? Ou seja, olha, você está gastando demais, olha, você está fazendo isso, aquilo, olha, você está exagerando, você está perdendo o controle da situação, você está sendo inoportuno, etc. Como é que ela vai reagir? Muitas vezes ela entende isso como uma crítica, tá? E ela não consegue confiar no que você está falando. Quando chega ela não vê assim? Não enxerga dessa forma. E quando já chega num quadro de delírio, o que acontece? O delírio ele é uma super certeza. Então, ela tem meios para justificar aquelas ações que ela está realizando. Olha só, interessante. Então, esse é um dos polos da bipolaridade. Tem um fator genético aí, doutor? Ou seja, o pai é bipolar, a mãe é bipolar, o avô tem algum quadro histórico na família, tem esse fator hereditário e predisposição genética? Sim, né? A questão da hereditariedade, ela é uma questão certa, né? Então, os fatores genéticos contribuem para o desencadeamento do transtorno de humor bipolar, mas existem também outras causas, né, ambientais, como abusos, maus tratos, que podem, né, perdas significantes na vida dessa pessoa, que podem aí fazer essa alteração, tá, neurológica. Por exemplo, doutor, eu vou colocar uma situação assim, com muito respeito a gente coloca a situação aqui. Por exemplo, perde alguém falece, uma pessoa... Ela é capaz, uma pessoa bipolar, vivendo esse quadro da euforia, da mania, etc., onde todo mundo está com aquele semblante de tristeza, de choro, né, pela perda. Né? Essa pessoa bipolar, ela pode passar batido naquela situação, ou sorrir diante daquela situação, ou alegre diante daquela situação. Não significa que ela não gostasse da pessoa, ou não respeitasse a família, etc., mas por ser bipolar, ela pode ter um outro tipo de reação diante, né, desse quadro, doutor? Pode. A gente tem que entender que essa pessoa ela está num surto, né? Está numa crise. Então, o afeto e o humor dela não modulam de acordo com a situação. Né? Então, de repente, está frente a uma situação dessa, mas está feliz, está sorrindo, ou mesmo achando aquilo tudo... Não engraçado, mas assim, que aquilo não deveria ter aquela tristeza toda, que a vida segue, entendeu? E daí vem naturalmente, pelo contexto social, uma certa repreensão, ou seja, escuta, isso é falta de respeito para com a família, para com a pessoa falecida ou outras situações. Ela não faz isso porque quer. Não, ela não tem crítica daquela situação. E como a gente falou no início do programa, ela está em euforia. Tá. É um sentimento de bem-estar muito grande.
Dura até uma semana, do que você falou? A partir de uma semana a semanas a Uau! meses, né? E, na verdade, isso é notado por parentes, amigos, profissionais que trabalham junto com essa pessoa, Entendi. que ela não está mais dentro do contexto, dentro da realidade, né? Então, essa pessoa é chamada, né, para poder se tratar, ela não quer se tratar, porque ela entende que ela está num bem-estar, que inclusive o pensamento está acelerado, tem várias ideias, e ela tem um sentimento de grandeza, Certo. então não teria por que se tratar, mas chega um ponto que isso torna-se inviável. E você conhece pessoas assim, lida com pessoas assim, então mais ferramentas você está recebendo, nós estamos recebendo para entender, para lidar, para dizer, e não culpar as pessoas, entender o que ela está vivendo. Ok, essa mesma pessoa que está nesse ritmo, nessa euforia, nessa elétrica, sem limites, etc., sem freios para nada, de repente alegre de tudo e vai no outro extremo, que agora é o buraco, né? É a depressão. Exato. E aí cursa, a maioria dos quadros bipolares, inclusive, o maior período é de depressão, né? O maior período, então, o maior período menos na euforia, na mania, e mais na depressão. Existem períodos de estabilidade, onde a pessoa está eutímica, né? Está normal. Como é que é o nome? Eutímica. Eutímica, eutimia. Isso, eutimia, ela está normal. Quando você ouve falar de eutimia, é o período da normalidade entre um polo e outro. Eutimia, que é onde todo mundo deveria estar. Né? Exato. E aí entra o quadro depressivo, onde entra o humor depressivo, isolamento, sentimento de inutilidade, de ruína, altera a fome, tanto para maior apetite como menor, insônia, ou então dorme demais, a hipersonia, né? E a produtividade acaba indo, né, para baixo, a perda de interesse por aquelas atividades que ela gostava e também, né, o isolamento. Então, tudo isso leva a pessoa para um quadro depressivo, o que é mais fácil de identificar. Entendi. Então, o primeiro polo, né, que é o polo da mania, da euforia, da alegria excessiva, ou seja, isso desaparece no outro polo, doutora. Ela não lembra disso, ela não busca esta fonte primeira para sair da segunda situação, Não. Ou isso já não perde o significado para ela? Tem que entender que ela não varia de humor conforme ela quer, não é uma coisa intencional. Isso, e não é de um dia para o outro? Não é de um dia para o outro, né? A depressão a gente tem que lembrar que é um período mínimo de 2 semanas, 14 dias, okay, né? Já o quadro de mania é pelo menos uma semana. Então, aquele dia ganhou o time do coração, okay, ou então, né, recebeu uma boa notícia, essa pessoa está eufórica, cheia de ideias, feliz e contente, isso não significa que ela está num quadro de mania. Esse quadro tem que persistir por pelo menos 7 dias, uma semana. Ok. Né? E uma pessoa nesse quadro de depressão, doutor, que é um período maior, que se identifica mais, enfim, que persiste mais, o que ela é capaz de fazer, doutor? Assim, o comportamento dela se isola, não quer conversar com ninguém, não quer sair de casa, etc. Não se valoriza, não acha que tem valor de nada. Exato, tudo isso ocorre, né? E essa pessoa, ela acaba tendo prejuízos. Primeiro, no pessoal, né? Onde a felicidade dessa pessoa se esvai, né? Não tem perda mais de interesse. A capacidade dela de trabalhar, isso se reduz ou então finda, ela torna-se incapaz. A pessoa, ela financeiramente acaba, né? Também Perde o interesse. Perde o interesse, então perde as atividades. Não rende, não produz. Não produz, né? E ela acaba deixando de se cuidar. Entendi. E até mesmo chegar à ideação suicida e a tentativa de suicídio devido a esse quadro. Opa, já colocou outro elemento, o suicídio. Ô doutor, o que nós falamos até agora? Né? Olha, falamos até agora então da inversão do humor, né? Onde o paciente ele vai desde o quadro de mania até o quadro de depressão, passando aí por 2 extremos, né? Entre euforia, alegria, agitação, excesso de energia, insônia, gastos excessivos e atitudes que podem levar a vida dele em risco. Okay. Até um quadro depressivo, onde nós já conhecemos, né, de perda de energia, de humor depressivo, fadiga e pensamentos de ruína. Do extremo que é essa euforia, as pessoas que não entendem da realidade ou que ainda não têm as informações, ou a própria família, que por isso que é importantíssima a família, e existe o Saúde e Fé para orientar, acima de tudo, a família, você, viu? Então, de repente, a pessoa está vivendo aquela euforia, aquela alegria excessiva, e a família, ei, coloca o pé no freio, calma, calma.
pessoa não interpreta assim. Aí, de repente, vem o outro lado, que é a depressão, a própria família, a sociedade, os amigos. Olha, você estava tão feliz, né, há uns dias atrás, agora sai disso, etc. Ela também não está ali porque quer. Hoje, o que a medicina, a psiquiatria, oferece como começo de tratamento? Chega uma pessoa que no seu consultório já foi diagnosticada, tem transtorno bipolar. Por onde o senhor começa? Primeiro, a conscientização, né, da própria pessoa e da própria família. A pessoa, nós temos que lidar com muita estratégia para que ela não entenda que ela está sendo tratada de forma que esteja doente, porque ela não compreende essa forma. Então, nós conversamos com a família, orientamos a família a não ficar contestando. Ao mesmo tempo, tentar não colocar essa pessoa em risco, vigiar essa pessoa, deixar ela em casa, se for viável. Caso a agitação seja demais, a pessoa torna-se agressiva, né, e já num quadro delirante, o ideal que seria, de fato, encaminhar para uma clínica. Quando ela procura o médico psiquiatra, existe aí um tratamento medicamentoso a ser feito. O transtorno de humor bipolar, existe uma alteração química neurocerebral, então somente a conversa, somente tentar orientar essa pessoa não vai ser adequado, não vai ser o suficiente para a gente poder controlar esse quadro. Então existe um tratamento medicamentoso, ele não é simples, mas tem grande sucesso em remissão dos sintomas. Agora, doutor, nesse caso, a pessoa está vivendo essa realidade da bipolaridade. No início do programa, eu falei assim, que tem situações que levam quadro de incapacidade. O que uma pessoa, né, que tem o transtorno, que foi diagnosticado o transtorno, ela não pode, né, ou seja, não pode assumir, que cargos que ela não pode assumir? Existe alguma situação assim que tem que ficar atento, né? Olha, uma vez em crise, né, seja um quadro depressivo ou um quadro de mania, ela, na verdade, ela vai estar incapaz de exercer aí qualquer atividade, inclusive de poder manifestar a própria vontade, no exemplo de estar comprando ou vendendo uma casa, um imóvel, esse tipo de situação. Ela precisa se tratar e precisa entrar em remissão dos sintomas. Quando ela estiver em remissão dos sintomas, existem algumas situações onde vai ficar mais complicado ela poder estar atuando. Exemplo, atividades que podem colocar em risco a vida dela e de outras pessoas, como, por exemplo, um piloto de avião. Isso pode ser complicado tá atuando, porque se esse acompanhamento não for adequado, ela pode estar colocando em risco, né? Não que ela não tenha capacidade de conhecimento técnico sobre aquela área, mas justamente por ter essa variação do humor, pode ter picos e ali pode colocar a vida dela e também outras situações de perigo. Claro que isso é caso a caso, né? Claro. Caso a caso, tem que ver qual é o acompanhamento que essa pessoa faz, o quão ela adere ao tratamento, né? Mas isso a gente tem que ficar atento frente a essa situação, porque uma vez que ela entrar em crise, ela não vai ter autocrítica aquelas atividades que ela está realizando. Além das nossas perguntas, da nossa produção aqui, doutora, as pessoas na rua também querem participar daqui do nosso Saúde e Fé e a gente agradece de coração toda a participação que chega, viu? O povo pergunta aqui. Bom dia, Frei. Meu nome é Sirlene Amorim, de Capitólio, Minas Gerais. Gostaria de saber se a depressão é um sinal do transtorno bipolar. Bom dia, Sirlene. E aí, doutor? Bom dia, Silene. A depressão, ela pode sim ser um dos sintomas, né? Na verdade, é um dos polos do transtorno de humor bipolar. A depressão, existe a depressão unipolar e a depressão bipolar, tá? Muitas vezes, quando o paciente procura o médico por um tratamento, às vezes não é viável a gente definir se a depressão é bipolar ou unipolar, porque a pessoa, de repente, não ainda desencadeou um quadro de mania ou hipomania, né? Então, o quadro depressão bipolar, a gente só vai ter ciência dele depois que manifestar um quadro de mania e hipomania. Então, ele de repente procura o médico para fazer um tratamento para depressão e quando é utilizado o antidepressivo, a gente pode desencadear um quadro que a gente chama de virada maníaca, ou seja, estava num quadro depressivo e com um antidepressivo a pessoa veio a manifestar o quadro de hipomania ou mania. Muito bem, mais uma pergunta aqui no Saúde e Fé. Bom dia, meu nome é Josiane, vim de uma caravana de Joinville e gostaria de perguntar o que é transtorno bipolar tipo 2.
Daí, a Josiane, doutor. Existem os tipos também, né? Existem, a gente chama de espectro bipolar, né? Então, o transtorno de bipolar tipo 2 é um quadro caracterizado por um período mais prolongado de episódios depressivos, tá? E o transtorno com um quadro de hipomania. Então, o que seria hipomania que nós não falamos até agora? A hipomania são sintomas também de euforia, agitação, verborragia, que seria a pessoa falar demais, tá? Porém, contudo, isso de uma menor intensidade. Okay. A intensidade é menor do que no quadro de mania. Então, a pessoa tem um sentimento de bem-estar, está agitada, está eufórica, mas numa intensidade menor do que o quadro de mania. Existe um meio termo também entre o tipo 1, que é mais euforia, se destaca, e menos outro. O tipo 2 é mais a depressão e hipomania, que é... Existe um meio termo aí, doutor? Então, não. O meio termo seria o quadro de hipomania, né? Okay. A gente chama de espectro bipolar porque, na verdade, nós, né, os cientistas, tentamos classificar, mas a saúde, né, a caracterização biológica não é tão simples assim. Então, existem níveis. A gente ainda classifica como tipo 1, tipo 2, tipo 3, que é a ciclotimia, mas já estão sendo estudadas novas secções desse espectro bipolar. Entendi. Mais uma pergunta aqui, por favor. Bom dia. Meu nome é Adriana, sou de Conceição dos Ouros, Minas Gerais, e eu gostaria de saber se isolamento social é um sintoma de bipolaridade. Vamos ajudar a Adriana aí, doutor. Adriana, bom dia. Isolamento social é um sintoma, pode ser um sintoma de depressão, né? E sendo depressão, essa depressão pode ser unipolar ou bipolar. Que maravilha. Temos mais, diretor? Mais uma pergunta aqui. Eu sou Deuclério Lubi Filho, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irritabilidade e falta de disposição são sintomas de bipolaridade? Obrigado, Euclério. Daí, doutor. Euclério, bom dia. Irritabilidade, falta de disposição também são sintomas de um quadro que pode ser bipolar, tá? Ele pode estar dentro do quadro misto de bipolaridade ou mesmo num quadro depressivo, onde a pessoa se irrita pela essa falta de energia e não conseguir alcançar aquilo que ela planejou se fazer e deseja, né? Precisa cumprir os compromissos do dia a dia. Então, ela não tem essa falta de energia, faz com que ela fique irritada, fique mal-humorada. Agora, doutor, aproveitando essa pergunta da irritabilidade, não significa que a pessoa que tem transtorno bipolar seja agressiva, ou seja, vai agredir os outros, etc. Isso não. Tá? Ela pode cometer certos graus de agressividade com ela mesma. Tá? Então, não, a agressividade ela pode existir, tanto da autoagressão quanto a heteroagressividade, sim. Tá? Então, se você tenta contestar essa pessoa, ela quer sair, quer pegar o carro para dirigir nessa situação, você tenta evitar, por exemplo, um quadro desse, ela tende a ser agressiva, né? Por isso o diálogo é importante, ou seja, compreensão, etc. Saber lidar com isso nem sempre é fácil, né, doutor? Não é fácil, é uma situação que é complexa, tá? Entendi. Então, nesses casos, não adianta a gente, vamos dar um tempo que ele vai melhorar. O ideal é procurar ajuda médica imediata, tá? Okay. Após a remissão dos quadros, a gente associa ajuda psicológica também, para que o paciente possa compreender a doença, para que ele possa aceitar a doença e levar uma vida normal. Uma vez que há o tratamento, a pessoa consegue levar uma vida profissional, pessoal, familiar, sem dificuldades, desde que o tratamento seja seguido adequadamente. Uma vez que o tratamento não é feito, a medicação é retirada, a pessoa ignora aquele quadro, pode ser que desencadeie novas crises em 1, 2, 3 meses, entendeu? Entendi. E pode levar a quadros de suicídio também. Inclusive, Okay. tá? Tanto no quadro de mania quanto no quadro depressivo. Por isso o tratamento é fundamental, gente. Algumas perguntas que chegaram também para nós via WhatsApp. A Bianca Ribeiro, de Caçapava, bem pertinho de nós. Bom dia, Bianca. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, viu? Se eu tivesse transtorno bipolar, os meus filhos correm o risco também de tê-lo? Bom dia, Bianca. Correr o risco, correm, tá? Mas não só os seus filhos, como na verdade qualquer pessoa. A gente sabe que a bipolaridade ela tem um fundo genético e seria, digamos assim, um reforço que poderia sim estar desenvolvendo o quadro de transtorno de humor bipolar. Contudo, isso não seria uma obrigatoriedade. Alguns estudos realizados com gêmeos idênticos, tá? Demonstram que uma pessoa desenvolveu o quadro de humor bipolar e a outra não desenvolveu. Então, não é uma coisa certa que vai ocorrer.
Vamos lá para São Luís do Paraitinga, São Paulo, na casa da dona Mariana Andrade. Bom dia, dona Mariana, que Deus te abençoe, que bom que você está conosco aqui assistindo o Saúde e Fé. Durante o transtorno bipolar, pode-se ter oscilação na autoestima? Um dia com autoestima alta, no outro dia com autoestima lá embaixo? Pergunta a Mariana. Mariana, bom dia. Sim, a autoestima, ela varia de acordo com o humor, né? Então, num quadro de mania, onde ela vai estar eufórica, a autoestima vai estar exacerbada, ela vai achar que ela é a melhor pessoa daquela profissão, que ela é a melhor esposa, que ela é a melhor mãe, e nessa que ela é melhor, ela pode entrar inclusive num quadro de delírio de grandeza, achar que ela realizou um fato inédito ou construiu alguma coisa que nunca foi construída. E já num quadro depressivo, a autoestima vai lá embaixo, essa pessoa entende que ela não é capaz de enfrentar as dificuldades do dia a dia e que ela não daria conta mais aí do dia a dia dela, de enfrentar a vida dela. Olha só. O João Pedro Viana de Vitória, Espírito Santo. Bom dia, João Pedro. Deus te abençoe. É possível um psicólogo fazer diagnóstico de bipolaridade ou deve-se ir direto a um psiquiatra? Pergunta aí, doutor. O João Pedro. João, bom dia. O ideal é que você procure um psiquiatra, tá? Até mesmo porque se você estiver num quadro, numa crise, né, algum parente, algum amigo, essa primeira ação que vai ter que ser feita vai ser através de uma ação medicamentosa, um tratamento medicamentoso. Então, correto, você procure um psiquiatra para, de fato, realizar um diagnóstico e aí iniciar o tratamento. Vamos lá para São Lourenço, em Minas Gerais, a casa do Carlos Gomes. Carlos Gomes, Deus te abençoe. Bom dia para você, querido. Os medicamentos para o tratamento de transtorno bipolar podem causar grandes efeitos colaterais ou é muito relativo? Pergunta o Carlos. Bom dia, Carlos. De fato, tá, as medicações elas podem trazer efeitos colaterais, mas como você mesmo mencionou, ela é relativa, tá? Às vezes nós pegamos pacientes que têm um quadro, por exemplo, de uma perda de peso excessivo, então, e uma insônia, a gente consegue que a medicação, inclusive utilizar o efeito colateral da medicação, como uma medicação um pouco mais sedativa e que auxilia a pessoa a comer, que ela ganhe um peso, restabeleça seu peso habitual e volte a dormir. Então, efeito colateral de fato pode ocorrer, mas isso a medicina moderna ela tenta controlar, as medicações têm evoluído para que os sintomas, né, os efeitos colaterais sejam minimizados para que a pessoa possa viver uma vida boa, né, sem estar padecendo com os efeitos colaterais.